Pronto, hein? Começou a gravar logo agora. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema muito corriqueiro e rotineiro na construção, e que é a coisa dos contratos, tá? Deixa eu disponibilizar a tela para vocês. Só um segundinho. Tá. Todo mundo já vendo aí, né? Ok? Beleza. Já. Beleza. Então, a gente vai falar sobre contratos, tá? Toda edificação, quando vai começar, tem que haver algum tipo de contratação do serviço, né? E hoje a gente vai ver basicamente três assuntos, dois em mais profundidade, o outro eu vou dar só uma introdução, que eu acho importante para a vida profissional de vocês. Então, seria, o tema geral é contratação de obras civis e regime de execução, e hoje a gente vai tratar de contratos e licitações, tá? E vamos falar um pouco sobre a lei da improbidade administrativa também. Nos contratos, a gente vai definir o que é um bom contrato, a gente vai conhecer os regimes de execução, os tipos de contratação que existem, as licitações, as modalidades, o contrato administrativo e a gestão dos contratos. Ok? Então, pessoal, quando a gente fala em obra, necessariamente a gente está falando em contratação, tá? O que é uma contratação? Ou o que é um contrato? O contrato é um papel onde lá estão escritos, né, ou estão determinados os direitos e os deveres de cada parte. Então, as partes envolvidas numa obra o contratante e o contratado. Né? No contratante é o investidor ou o possuidor do dinheiro para construir a casa, ou o edifício, ou o galpão, ou seja lá qual for a obra que vai ser construída. E o contratado, na verdade, pode ser o profissional, né, liberal, um engenheiro, ou uma construtora, tá certo? Para edificar aquele projeto. Tá? E o que é que seria um bom contrato? O Leiner definiu o bom contrato como sendo aquele por meio do qual uma obra é executada por um preço e condições considerados justos. Importante essa primeira parte, apesar de ser bem simples a definição, que o preço e as condições têm que ser consideradas justas, porque não adianta você começar um trabalho e uma das partes não está de acordo, né, com o que foi acordado, por mais imprevisível que seja essa situação, né, das pessoas assinarem um contrato e não estarem satisfeitos, mas pode acontecer. Que permita um lucro ao construtor, é o que eu sempre bato na tecla, né? Quando você trabalha para obter lucro. Ninguém trabalha para filantropia, até porque esse dinheiro tem que manter a minha família, manter meu, uh, o meu desenvolvimento profissional no futuro, né? Vai servir de dinheiro para financiar a evolução da minha construtora ou minha evolução profissional, né? Cumprindo-se o prazo e o padrão de qualidade, tá? Então, uma das cláusulas do contrato é o prazo, né? E a outra é você cumprir com o padrão de qualidade que você se comprometeu na execução daquela obra, tá? Então, a gente vai tratar aqui agora do tipo de regime de execução, tá? Antes de falar sobre isso, eu tenho que esclarecer uma coisa. Vocês, quando se formarem, vocês vão trabalhar em vamos dizer assim, dois tipos de mercado, tá? Em um dos dois tipos de mercado. Quais seriam eles? Um seria trabalhar para o privado, trabalhar para um investidor comum, para uma pessoa que quer fazer uma obra particular, ou vocês podem derivar para a iniciativa pública, né? Vocês fazem um concurso público ou trabalham em alguma firma terceirizada
que presta serviço ao Estado, e vão prestar serviços ou aos municípios, ou ao Estado, ou à Federação, tá? Então, tem que haver essa linha de pensamento aqui quando a gente for falar sobre execução de obra e regime de execução, tá? Então, a gente tem aqui a execução direta, que é o quê? É feita pelos órgãos e entidades da administração pública pelos próprios meios, ou a execução indireta, tá? Isso quando eu estou falando de obra pública, tá? O que pode acontecer? Por algum motivo, o Estado pode ele mesmo, ou o Estado, ou o município, ou a federação, pode ele mesmo empreender a obra, tá? Utilizando os meios próprios, ele pode, de alguma maneira, efetuar um serviço. Vamos dizer que, por exemplo, que a Prefeitura do Crato tenha, ou a Prefeitura de Juazeiro, a Prefeitura de Barbalha, tenha na Secretaria de Infraestrutura algumas máquinas. E essas máquinas são disponibilizadas para fazer pequenas reformas de estradas nos distritos, fazer pequenos açudes. Então, isso é uma execução direta do município, tá certo? Prestando serviço à população. Então, esse seria um modo de prestar serviço com execução direta, que é feita por órgãos e entidades da administração pública pelos próprios meios, tá? O outro mais comum e que é mais demandado, assim, no Brasil, é a execução indireta, tá? É quando o poder público contrata empresas ou profissionais para implementar um projeto, tá? Ou fazer uma estrada, ou uma escola, ou um hospital, ou uma rede de saneamento, tá certo? E dentro dessa execução direta existem diferentes modelos contratuais, tá certo? Então, aí a gente tem a empreitada por preço global, a empreitada por preço unitário, a tarefa, a empreitada integral, né? O preço móvel ou variável, esse último que eu coloco aí, por administração, é da iniciativa privada, tá? Eu coloquei ele aí porque esses ABC se repetem tanto para o privado quanto para o público, mas esse é exclusivamente para o privado, tá? Até aí, pessoal, alguma dúvida? A gente tem um esquemazinho que eu montei aqui, ó, regime de execução, pode ser direto ou indireto. For indireto, ele pode ser por empreitada ou por tarefa. E o preço por empreitada, ele pode ser preço global, preço unitário ou integral. Tá bom? Até aí, tá tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer falar um exemplo? Alguém sabe o modelo contratual que está trabalhando na sua obra como estagiário ou tocando alguma obra? Vou dar um exemplo. Voltei. Então, vamos lá. Seguir em frente aqui. Então, pessoal, se a gente está falando se a gente está falando em tipos de contratação... Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Tipo de execução indireta, tá? A gente tem a empreitada por preço global. Vamos ver aqui. Quando se contrata a execução de uma obra ou um serviço por um preço certo e total, tá? Esse é um tipo de contratação bem tradicional e bem conhecida na área pública, tá? Então, vamos dizer que o Estado quer construir uma ponte ou um viaduto, tá? Então, ele entrega, disponibiliza, né, na internet, no site dele, os projetos, né, e as construtoras que tiverem aptas podem participar da licitação, tá? Ou seja, elas podem participar dando preço para executar aquela obra no modelo de empreitada por preço global, que é o quê? É o contrato que envolve todos os custos, tá? Ou seja, a empresa vai ser contratada, vai receber por um preço global, mas o pagamento vai ser por etapa cumprida. Dá um exemplo aqui. Se fosse na construção de uma
escola, tá? À medida que o cronograma vai evoluindo, à medida que as etapas vão sendo feitas medições, tá certo? E o pagamento vai sendo efetuado à medida que a obra vai sendo construída, que as etapas vão sendo finalizadas. Por exemplo, digamos que num determinado mês ele terminou a alvenaria e coberta. Ele vai receber pela alvenaria e pela coberta, até fechar aquele valor global da obra, tá certo? Deixa eu ver aqui. Alguém pode me dar um exemplo de alguma obra que vocês acham que está sendo construída aí no município que vocês moram, que é esse tipo de contratação? Esperar alguém lembrar aí ou querer pontuar. Aqui na prefeitura da minha cidade, o pessoal tá, a administração pública está construindo um prédio que vai abrigar a, a sede administrativa da prefeitura. Então lá, a empresa que está construindo a obra, eles sabem de antemão quanto vão executar de cada serviço. Por exemplo, fundação, quanto vai ter que escavar, alvenaria, quantos metros quadrados vão ter que levantar, reboco, pintura. Eles sabem de antemão quanto de cada serviço vai ser, no caso que foi licitado, né? E Exato. por cada etapa da obra, eles já sabem de antemão quanto vão receber. Como o senhor Exato. disse, à medida que a obra vai avançando e que eles vão concluindo cada etapa, eles vão recebendo aquele valor que está previsto lá no cronograma físico-financeiro. Exatamente. O Rafael tocou num ponto importante aí, que é a questão, é, uma característica, na verdade, da empreitada por preço global. Esse é o tipo de modalidade de contratação que é necessário que exista um detalhamento de projeto que permita se chegar a um preço, vamos dizer assim, com uma margem de erro muito pequena, de cada etapa do serviço. Tá? Então, esse tipo de modalidade só vai se aplicar a projetos que têm o detalhamento necessário para se ter o máximo de precisão quanto à quantidade de cada serviço e efetivamente quanto a empresa vai ser remunerada à medida que ela vai executando essas etapas, tá certo? Vamos assistir um videozinho aqui de um colega que dá mais um detalhamento sobre esse tipo de contratação. Vou disponibilizar aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação e começar a outra. Ok? Vamos lá. Deixa eu parar meu áudio e meu vídeo aqui para melhorar a qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Felipe da AZ Construções e eu vou falar um pouquinho sobre o nosso tema da semana. Esse podcast é voltado à gestão de contratos. E nesse exato momento eu vou falar sobre dois tipos de contratos mais utilizados, principalmente em obras públicas: a contratação por preço global e a contratação por preço unitário. A primeira coisa que você deve entender é que a administração pública ou qualquer pessoa que queira fazer um contrato com você, ela vai ter um regime de contratação, um regime de contrato. E um deles que é mais utilizado é o contrato por preço global. O que é o contrato por preço global? A administração ela vai te pagar por cada etapa da obra fechada. Ou seja, não é aquele tipo de medição por preço unitário, que você vai fazendo por quantidade de serviço, e simplesmente por etapa. Por exemplo, a administração vai te pagar por percentuais de execução ou simplesmente por serviço fechado. Terminou a alvenaria, ela vai te pagar a alvenaria. Terminou o reboco, vai te pagar reboco. E um dos cuidados que nós devemos ter em relação a esse tipo de contrato é que a lei diz o seguinte, e o próprio Tribunal de Contas, que esse tipo de contrato ele só deve ser utilizado quando você tiver um nível de detalhamento preciso de projeto para que você feche esse orçamento
com o mínimo de margem de erro, ou seja, com o máximo de precisão possível. E o que é muito difícil aqui no Brasil é nós termos um tipo de projeto, termos projetos com esse grau de detalhamento e com esse grau de precisão. Então, dificilmente eu vou recomendar você a utilizar o preço global. Uma das características que eu não recomendo em relação a isso é porque o que é que acontece? Se você está trabalhando com empreitada por preço global, com esse tipo de contrato, o aditivo máximo que pode sofrer por erros de projeto e omissões de projetos é 10%. Ou seja, em uma obra de 100 mil, você só vai poder aditivar 10 mil. E no momento que você participa e ganha uma obra nesse sentido, você está concordando com isso. Ou seja, se porventura você não percebeu um erro e de repente você tenha que concluir aquela obra e não foi previsto naquele projeto esse detalhamento, você vai ter que arcar com o que passar desses 10%. Ou seja, vai ter que mexer no bolso da construtora. E um outro detalhe é o seguinte, o próprio Tribunal de Contas da União, ele diz que no BDI nós temos um risco. Lembra dos riscos e garantias que nós colocamos naquela parcela do BDI? E o próprio Tribunal de Contas diz que de 0 a 3%, de 0 a 3% é um risco calculado para a empresa que ganhou essa licitação. Ou seja, a administração pública não é obrigada a te pagar, porque já estava previsto no risco do teu BDI. Ela só é obrigada a te pagar o que passar de 3% até 10%. Então, tem que ter um cuidado especial quando você for entrar para disputar uma obra nesse sentido, ou vai ter que ter um cuidado especial quando você for escolher o regime de contratação. Empreitada por preço global só vale a pena se realmente você tiver um nível de detalhamento e segurança muito grande para determinado projeto e determinado empreendimento. Se não, cuidado, você pode levar um prejuízo para a tua empresa. É muito interessante quando você for disputar uma licitação, porque os prazos são muito curtos, percebem? Então, você pega o edital e muitas vezes você não tem tempo de conferir a planilha orçamentária e o levantamento. Você simplesmente dá o preço e tenta ver depois com aditivo. Nesse tipo de contratação, você tem que ter um cuidado, tá certo? Um cuidado especial por causa dessa margem de aditivo, que somente pode ser 10%. Então, quando for esse tipo de contrato, se você tiver uma equipe, é essencial que antes de você disputar a obra, você faça uma revisão de todos os projetos e um levantamento quantitativo para conferir esses serviços, beleza? Diferente do preço por empreitada por preço unitário, onde você tem como depois ter uma margem diferente, e eu vou falar no nosso próximo áudio, no nosso próximo podcast, tá ok? Espero que tenha ficado claro. Mais dúvidas ou perguntas sobre esse empreitado por preço global, a gente vai te mandar um pequeno slide a respeito do assunto. Um grande abraço a todos. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida antes de eu fazer minhas considerações com relação aqui ao vídeo? Pessoal, só um detalhe aqui. Quando o colega apresentou, ele colocou como se nós tivéssemos a oportunidade de escolher a modalidade contratual. Pode ter ficado essa interpretação, mas, na verdade, quando se trabalha para o serviço público, né, é o serviço público que determina qual é o tipo de contrato que a obra vai ser executada, tá certo? Então, não cabe a nós a decisão por qual tipo de contrato a gente vai pegar. Normalmente, acho que o colega mais quis chamar a atenção é da experiência, do know-how que o profissional ou a empresa que concorre tem que ter na quantificação e elaboração tanto do orçamento quanto do cronograma para finalizar a obra, tá certo? Isso aí realmente é importante porque pode trazer um prejuízo muito grande. Mas, normalmente, esses contratos de empreitada global são valores altos, né? Então, normalmente, quem entra são construtores que já têm um determinado know-how, alguns tipos de projetos só abrem para empresas que têm uma carteira de projetos anterior. Dá um exemplo. Vamos dizer que o Estado vai promover projeto de saneamento, tá certo? Um dos pré-requisitos para que a empresa possa participar é de que ela tenha a RT em tantos, sei lá, centenas de quilômetros de saneamento, tá certo? Isso aí vai restringir o tipo de empresa que pode concorrer.
tá certo? Beleza? Então vamos passar aqui para a empreitada por preço unitário. Pessoal, empreitada por preço unitário, o raciocínio é parecido, mas existem diferenças, tá certo? A empreitada por preço unitário, a empresa não vai receber mais por percentuais, ou seja, o preço final, o preço global, ele não é fixo, tá? Dá um exemplo aqui, esse tipo de contrato, ele acontece muito em obras de estrada, por exemplo, onde você tem um orçamento que se aproxima da realidade, tá? Mas que você não tem uma certeza absoluta de que vão ser necessários, sei lá, 15 quilômetros de estrada. Pode variar entre 15 e 17 quilômetros. Então, a empresa vai receber pelo quanto ela executar, tá certo? Lógico que ela vai ser fiscalizada, né, por um fiscal da prefeitura, que vai colher as medições para que ela receba os pagamentos, mas existe uma folga, tá certo? Uma variação permitida em contrato para que ela receba pelo preço unitário dos serviços que ela vai executar. Mas, professor, não tem um orçamento? Tem. Não tem, lá no orçamento do preço da empreitada por preço unitário, não está estipulado todos os serviços que vão ser executados, mas existe essa flexibilidade e o pagamento vai ser por serviço, por preço unitário, tá? Esse tipo de contratação, a característica dela é que os projetos, eles não estão completamente detalhados, como estaria no preço global, certo? Tem um outro videozinho aqui que eu consegui de um outro colega para a gente assistir aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui por um segundo. Vamos lá. Ok. Deixa eu ver aqui. Já é aqui que ele fala de 3 tipos. Eu para executar vou querer só o empreitado por preço unitário. Tem um segundo regime de contratação, Pronto, que é aqui. é a empreitada por preço unitário. Empreitada por preço unitário. O que é empreitada por preço unitário? Vamos lá. Cada serviço na sua obra tem uma quantidade, tem um quantitativo e um preço para aquela unidade. Então, é por isso que chama empreitada por preço unitário. Então, assim, alvenaria, a gente vai ter ali, sei lá, hipoteticamente, R$40 o metro quadrado. Então, se você fizer 100 metros quadrados, você vai ter ali R$4.000. Enfim, você executa e recebe pelo quantitativo que você executa. Entende? Então, assim, tem um preço global para empreitada de preço unitário? Não. Você tem um preço estimado da obra, mas isso vai variar de acordo com os quantitativos. Quando que utiliza esse tipo de contratação de empreitada por preço unitário? Quando você não tem uma certeza, uma confiança dos quantitativos da sua obra. Isso acontece muito em obra, por exemplo, de pavimentação, por preço unitário. Então, você executou aquela quantidade de pavimentação, você recebe o que você executou. Então, assim, você fez a menos do que o previsto, você só recebe aquilo que você executou. Você executou a mais do que o previsto, aí você recebe também. Diferente do preço global. O preço global você já deu o preço. Deu a menos do que estava lá na tabela, você recebe o que está na tabela. Deu a mais do que está na tabela, você recebe só o que está na tabela. Entendido?
Então, isso aqui serve tanto para obras privadas quanto para obras públicas, para licitações. E tem um terceiro regime de contratação que eu adoro, que é a administração de obra por preço de custo. Administração por preço de custo. Esse regime de contratação aqui, eu adoro ele, porque ele é muito indicado para quem faz obras por grupo de investimento. Ok, pessoal. Esse é a obra por administração que o colega acabou de falar. Eu vou chegar nele já já. Vamos dar uma comentada sobre empreitada por preço unitário, que foi o que ele comentou agora. Deixa eu voltar aqui a apresentação. O Rodrigo trouxe um questionamento interessante aqui. O Rodrigo falou o seguinte: as reformas também estão lá no chat. As reformas também são incertas em relação ao orçamento. Acho que também se encaixam nesse tipo de contratação. Dá mais detalhe aí, Rodrigo, do que tu quis dizer aí. Explica melhor, por favor. Rodrigo? Certo. Ei, professor, essa administração por preço de custo é a mesma coisa de administração direta? Exato. Eu vou já chegar lá. Eu interrompi o vídeo porque eu vou já explicar direitinho como é que é. Eu queria finalizar primeiro o preço unitário, mas eu vou detalhar, tá certo? Ok. Beleza. Enquanto o Rodrigo escreve aí, pode ser que eu tire a dúvida antes de terminar de escrever. Vamos lá. Digamos que, ao invés de a prefeitura de Barbalha decidiu, ao invés de construir uma nova escola, tá, fazer a reforma de uma determinada escola que já é do município, tá certo? Bem, se o edital for bem detalhado e se tiver, vamos dizer assim, projetos da reforma, do que é que vai ser demolido, do que é que vai ser construído, um detalhamento de projeto, etc. e tal, pode-se chegar a um valor exato, tá certo? Da reforma. Nem sempre a realidade é esta, né? E aí, o que é que pode acontecer? Um edital pode ter sido lançado na prefeitura de reforma de uma determinada escola, como empreitada por preço global, tá certo? Só que os projetos não tinham muito detalhamento, era uma coisa assim muito, vamos dizer assim, acanhada do ponto de vista de detalhamento de projeto, e isso gera uma incerteza com relação ao que vai ser necessariamente executado e pago pela prefeitura. O que é que pode acontecer? Pode acontecer de, durante a obra, se perceber que existiam outros serviços que não foram colocados e que precisariam ser feitos, e para isso pode-se pedir um aditivo, tá? Um aditivo de tempo e de dinheiro, de pagamento, tá certo? O problema é que a margem é muito pequena, né? Como o colega disse, são só 10%, tá? Por outro lado, a prefeitura também pode lançar um edital de empreitada por preço unitário, tá certo? Onde não se tem o detalhamento específico que se quer, que pode aparecer de serviço naquela reforma, sei lá, porque o prédio é centenário, é antigo, entendeu? Não se tem os projetos antigos de instalações, não se sabe o que é que tem dentro das paredes, a nível de instalação que tem que ser demolida, etc. Pode-se lançar também um edital de empreitada por preço unitário. Vê o que é que o Rodrigo falou aqui. Você estima que precisa reformar 200 metros quadrados de reboco em uma igreja. Aí, quando começa a reforma, se percebe que a alvenaria por baixo do reboco precisa ser trocada também. Ou seja, serviço que não seja previsto. Exatamente. Então, bateu com o que eu falei agora, né? De não se ter a certeza absoluta, não se ter projetos antigos. E aí pode-se lançar a mão desse tipo de contratação também. Tá?
Beleza, Rodrigo. Obrigado aí pela participação. Professor, Fala, Rafael. dando uma olhada nos materiais dos Tribunais de Contas da União, eu vi que a escolha se é preço global ou preço unitário é de acordo com a natureza do serviço. Por exemplo, tem serviço que você sabe exatamente de antemão quanto vai executar. Por exemplo, na reforma da igreja, 200 metros quadrados de reboco. Se estava previsto ou não, aí é o problema de quem fez o levantamento quantitativo. Mas tem alguns outros serviços que você não tem como determinar isso de antemão. Por exemplo, aqui na nossa cidade tem uma empresa que faz manutenção da rede de iluminação pública. Quando você leva isso para licitação, não tem como você dizer, olha, em um ano vocês vão trocar 1.000 lâmpadas. Então, de acordo com a natureza do serviço, você tem essa incerteza ou não. No caso das lâmpadas, vai ser por preço unitário. A empresa vai receber, digamos assim, R$ 10 por cada lâmpada que ela trocar. De antemão, eu não tenho como saber se vai ser 1.000 lâmpadas, se vão ser 999 ou se vão ser 1.500. Agora, por exemplo, uma reforma numa escola, de antemão você tem como saber quantos metros quadrados de reboco você vai fazer, de pintura, seja lá o que for. Agora, se você, é o que o camarada lá do primeiro vídeo explicava, tem um risco. Quando você entra numa licitação, você tem que ver os projetos, chamar a sua equipe, ver se tem alguma falha ali. Olha, tem um serviço aqui que não foi executado, então não foi orçado, então a gente tem que se precaver com relação a isso. Então não vamos colocar o preço muito barato. Então, pelo que eu vi, que eu já estudei nos terceiros da vida aí, é que a natureza do serviço é que determina o tipo de empreitada. Não é a prefeitura que escolhe, nem o empreiteiro que diz vai ser assim ou assado, é o tipo do serviço. Uhum. Beleza, Rafael. Obrigado pela participação. Diga, meu. Eu posso comentar? Pode? Ver se eu entendi errado. É porque eu tinha entendido antes que, por exemplo, a escolha do regime de contrato, né, seria baseado no nível de detalhamento que você tem do projeto. Por exemplo, se você sabe as condições estruturais de um prédio, em relação, por exemplo, à alvenaria, como foi o exemplo que o Rodrigo deu, e você contrata somente a parte de revestimento, né? É porque você espera que a alvenaria esteja tudo ok. Então, você não vai estar esperando, por exemplo, fazer uma contratação em regime unitário, que, pelo que eu entendi, ela pode variar de acordo com a quantidade de serviço que é executada, né? Beleza. É isso aí. Ok? Posso comentar agora, né? Obrigado também, Bill, pela participação. Muito importante aí a participação de vocês, tá certo? Até para esclarecer as dúvidas. O que é que acontece? Quando eu estou falando em licitações aqui, eu estou falando de licitações de obras públicas, tá certo? Então, a construção, reforma de edifícios, tá certo? O exemplo que o Rafael utilizou das lâmpadas, tá? É contratação de serviços, tá certo? O que é que acontece? Quem determina o tipo de licitação é a prefeitura. Logicamente, a Secretaria de Infraestrutura da prefeitura vai, vamos dizer assim, escolher, não é, qual é o tipo de contratação para aquele determinado obra, em cima do seu conhecimento técnico, tá certo? Que eu dei o exemplo aqui da construção da escola, ou da reforma da escola que você não tem projetos, entendeu? Então, ao fim e ao cabo, quem escolhe é a prefeitura. Em cima de quê? Em cima do conhecimento técnico, orientação do TCU, para saber qual tipo de obra vai requisitar o melhor tipo de contratação, tá certo? Então, assim, logicamente, para você contratar um serviço de troca de lâmpadas, tá certo? Que não é um serviço de licitações de obras, e necessariamente, como eu não sei a quantidade de lâmpadas que eu vou trocar, eu vou ter que contratar por preço unitário, tá certo? Dá um outro exemplo aqui. Talvez uma contratação, por exemplo, de recolhimento de lixo, tá certo? De resíduos.
eu também não tenho como mensurar uma quantidade exata, porque eu não tenho como prever a quantidade de lixo que um determinado bairro vai prover durante um mês. Então, provavelmente, esse contrato também vai ser pago dessa forma, também. Novamente, eu não estou falando mais de licitações de obras, eu estou falando de outro tipo de licitação. Então, a lei é complexa, a lei 8.866 de 93, que é a lei das licitações, ela prevê diferentes tipos de licitações para diferentes tipos de contratação, tá certo? E aí, tudo bem, Rafael? Beleza? Deu certo aí? Opa, tranquilo, Joia. de boa. Qual é a tua cidade mesmo, que eu esqueci? Mauriti. Ah, é Mauriti. Terra do Zé Modesto, né? É, Tá bom. Beleza. Pessoal, a gente tem... Posso continuar aqui? de boa, fica à vontade. A gente tem outro tipo de contrato aqui, no caso, tarefa, tá? Quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos, tá? Com o preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Sei lá, a prefeitura necessita com urgência de um serviço de faxina de um prédio público. E não tem pessoal. Então, faz uma contratação rápida por uma tarefa única, que é a limpeza do edifício público, e esse tipo de contratação é a contratação por tarefa, tá certo? Então, outro exemplo aqui. E tem a empreitada global, tá? Que é quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendem todas as etapas da obra, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização, em condições de segurança estrutural, operacional, com as características adequadas às finalidades para que foi contratado, tá? Vamos dizer assim, uma empreitada na qual você tem uma série de grandes serviços, é como se você tivesse uma série de contratos de contratação global numa contratação só, tá? Então, essa é uma outra modalidade também de contratação. A gente vai se ater aqui a dois tipos de... Vamos entrar detalhadamente, falar sobre dois tipos de contrato, que é o contrato de preço fixo, tá? Que é o mais utilizado. Diga lá. Esse tipo anterior é aquele que o pessoal chama de porteira fechada, torniquet, uma coisa assim, Exatamente. Quando você tem tudo. Tá? Você vai fazer um estádio de futebol, você vai fazer um... Pronto, o melhor exemplo talvez fosse um hospital, tá? Você contratou a obra, você contratou compra de equipamentos, é entregar, como você disse, porteira fechada, chave na mão. Tá aí, tá funcionando o prédio. Pode botar os seus médicos dentro para tocar aí, para tocar o hospital, que o prédio está pronto. certo. Ar-condicionado, mobília, tudo. Quanto é para fazer o hospital e deixar ele funcionando. Quanto é para fazer a escola e deixar ela funcionando. Tá? Só na hora de entrar os alunos para ter aula. Esse tipo de contratação. Quando, na verdade, o que eles fazem é lançar pequenas licitações. Né? Na verdade, a maioria dos entes públicos, eles contratam uma construtora para fazer a escola, aí abre licitação para comprar carteira escolar, entendeu? Abre licitação para comprar os equipamentos de mobília, de refrigeração, é tudo separado, quando na verdade você pode fazer uma empreitada só e ter tudo isso aí. Tem uma pergunta aí no chat aí, professor. Bill está perguntando, é seguro dizer que o modelo de contratação por preço unitário é mais arriscado para o contratante? Depende do que o Bill está querendo dizer com arriscado. Eu vou tentar entrar aqui no raciocínio do Bill, né? Pode ser arriscado, se o arriscado ele quiser dizer é que o ente público pagar e não receber. Vamos dizer assim, pagar uma coisa, mas não receber o que ele estava esperando em troca. Dá um exemplo. Que por algum motivo a empresa tenha colocado que trocou, sei lá, 100 lâmpadas no mês e só trocou 80. Não sei se é isso que o Bill está querendo dizer. Se não houver uma fiscalização desse serviço, realmente ele pode cobrar o que ele quiser.
né? Ou seja, sei lá, uma estrada, por exemplo, né? Que tem uma contratação por preço unitário. Na medição lá, ele colocou que fez 15,5 quilômetros, quando na verdade ele só fez 14. Mas como é que eu vou saber que ele fez os 14? Ou não fez os 15,5? Essa pergunta eu deixo para vocês. O que é que o ente público pode fazer para não cair nessa armadilha, pessoal? Aí seria intensificar a fiscalização, né? Fazer uma fiscalização efetiva dos serviços que está sendo executado. Só tem esse jeito, né? A previsão de se ter um fiscal de obra, né? Ou uma turma responsável pela execução daquele serviço pela empresa contratada, né? É de fundamental importância. Tanto é que os fiscais, quando a obra é muito grande, os fiscais ficam diretamente no campo, né? Eles têm sua sala, têm seu escritório dentro dos canteiros de obra, exatamente para estar ali fisicamente presente na execução dos trabalhos, né? Infelizmente, a gente sabe que existe corrupção em todos os níveis, né? E que, infelizmente, já foi detectado vários tipos de casos de corrupção, né? E isso é uma pena, isso tem que ser eliminado, e eu falo disso mais lá na frente na aula, quando eu falo da lei da improbidade. Fala, Rafael. Não, tá tranquilo. Então, vamos lá. Vamos dar mais um detalhamentozinho aqui, ó. O contrato a preço fixo. Vocês estão com o slide aberto aí, então? Vou olhar aqui. Sim. Ok. No contrato preço fixo, preço global de empreitado, né, o contrato que executará a obra dentro de um prazo determinado e por um preço global ou total fixo. Por ele calculado, será remunerado conforme o progresso, que eu já falei, da execução, as etapas de serviço, os serviços previstos no cronograma. Requisitos indispensáveis: ter projeto executivo completo, especificações técnicas completas e o cronograma físico financeiro definido, tá? Isso, pessoal, esse tipo de contrato pode muito bem, e é utilizado na iniciativa privada. Quer me dar um exemplo? Um exemplo de empreendimento utilizando esse tipo de contrato? Essas construções pela Caixa Econômica, né? Esse projeto Minha Casa Minha Vida. Sim, uma habitação, por exemplo. Vamos dizer que o Davi aqui, ou o Rodrigo, ou o Danilo, querem construir sua casa e têm acesso a um financiamento da Caixa, ou seja, tem como alavancar os recursos, né, para pagamento de um empreiteiro ou de uma construtora, né, para executar sua casa. Né? Então, o que é que ele faz? Ele faz uma contratação global, uma empreitada com um profissional ou com uma empresa. Tá? E aí os pré-requisitos são os mesmos que eu acabei de citar. Os princípios básicos, os requisitos indispensáveis. O construtor vai ter que apresentar para você um projeto executivo, especificações técnicas completas e cronograma físico e financeiro. Infelizmente, a gente sabe que não é muito isso que acontece na vida real, né? Às vezes a gente confia muito no empreiteiro que é famoso, um cara que foi indicado por não sei quem, e aí você negocia com ele o preço total pela casa, e ele faz tudo muito, vamos dizer assim, amadoristicamente. É essa a palavra? Será? Acho que sim. Apresenta um projeto qualquer, um cronograma qualquer, e diz que vai construir em 3 meses, 4 meses, e você fica na mão daquele profissional, né? Isso pode acontecer. Alguém fazer mais alguma pergunta por aí? Posso continuar? Ou seja, continuar falando aqui de contrato empreitado. Embora a lei não o defina como contrato de empreitada, o contrato de empreitada é aquele no qual uma das partes obriga-se a executar uma obra mediante pagamento de um preço que a outra parte, o dono da obra, compromete-se a pagar. É um instrumento de grande importância e largamente utilizado no segmento da construção civil, como eu acabei de falar, execução no caráter privado, como também nas obras públicas, né? E vamos lá
para falar sobre o que o Samuel tinha perguntado. Administração a preço de custo, né, Samuel? Que é um tipo de contratação muito popular hoje em dia, tá? Fazer logo aqui uma diferença entre o que a gente acabou de falar do global e e a contratação por administração. Quando você faz uma contratação global, quem está construindo tem que ter, vamos dizer assim, um respaldo financeiro. Tem que ter tem que ter a disponibilidade financeira para executar a obra até receber o primeiro pagamento. Então, exemplo, se eu sou o prefeito de uma cidade e faço uma contratação de uma construtora para construir uma escola, no valor de R$1 milhão, vamos dizer que essa escola vai ser feita em 5 meses e vão ser 5 parcelas. Suponhamos que a primeira parcela, né, que ele vai receber, a primeira medição, como a gente costuma dizer, né, a construtora que ganhou a licitação lá da escola, vai ser de R$200 mil, tá certo? A empresa que foi contratada, ela tem que ter um aporte financeiro, certo? Para suportar, né, aquele gasto que ela teve até o pagamento da primeira parcela. Isso se a segunda parcela não for tão pesada quanto a primeira. Porque dependendo do tipo de obra, tá? Vamos dizer assim, o desembolso pode ser muito alto, né? E a empresa tem que ter uma quantidade de recursos muito elevada para começar a amortizar aquele investimento que ela teve inicial, à medida que ela vai recebendo o pagamento das medições. Vocês estão entendendo, pessoal? Querem que eu repita? Estou entendendo. Joia. Então, quando uma empresa participa de uma licitação por preço global, ela tem que ter dinheiro. Ou então ela tem que ter como arrumar dinheiro para começar a obra, entendeu? Ou até uma condição que a obra esteja pagando pelo que ela já pagou, vamos dizer assim. Quando você não tem esse dinheiro, ou você não tem, ou você não gosta de trabalhar dessa forma, você pode trabalhar por administração a preço de custo, que é o quê? Você trabalha com dinheiro do outro, tá? À medida que a obra vai sendo construída, você vai recebendo um percentual do que foi efetivamente pago, certo? A obra, em serviços e mão de obra. Dá um exemplo. O Carlos Eduardo vai ser contratado por mim para construir um galpão. Eu tenho uma empresa, quero fazer um galpão em determinado local. O Eduardo eu contratei ele também para fazer os projetos executivos, pedi a ele para fazer um orçamento, um cronograma, e em cima daquele valor, né, eu vou pagar a ele um percentual, tá certo? Que vai cobrir as despesas dele, despesas de deslocamento, se ele tiver um escritório, e aí todas as despesas do escritório, água, luz, telefone, se ele tiver uma equipe trabalhando com ele, e tem que ter também os lucros, o lucro que ele previu. Então, esse percentual envolve e tem que ser suficiente para pagar os custos e ele ter algum lucro ainda. O Rodrigo está falando o seguinte, mas como a empresa mostra que tem, eu não pode conseguir esse dinheiro. Tá. O que o Rodrigo está falando ainda é do global. Em determinadas licitações, é preciso garantias ou é preciso que a empresa apresente à prefeitura o patrimônio dela, tá? Isso é importante, para que não entre qualquer empresa que não possa terminar essa obra, né? Vou colocar aqui no silencioso. Pronto. Ok? Voltando aqui. Então, quando você trabalha por administração, você trabalha com dinheiro alheio, né? E você vai receber pela quantidade de serviço que você na verdade, não é a quantidade de serviço que você for executando, é pela quantidade de despesa paga na obra, ou seja, pelo valor mensal que você gasta na obra em serviços
e materiais, tá? Então, o contrato executará a obra pelo valor que se apurar efetivamente e será remunerado pelo serviço prestado conforme um percentual previamente acordado e fixado em contrato, tá? Quais são os requisitos, né? Poder ter ou não projetos, especificações técnicas, cronogramas pré-definidos. Qual é o problema quando você não tem esses projetos, especificações técnicas e cronograma definido? É suicídio, né? Mas, às vezes, você está na pressa como cliente, né? Quer construir de qualquer jeito e você contrata um profissional acreditando que o esforço dele vai ser suficiente para que você não tenha prejuízo ou tenha o mínimo prejuízo possível, mas você tem essa liberdade de ter ou não os projetos completamente definidos, tá? Especificações técnicas, etc. À medida que você for evoluindo na construção, você vai pagando ao profissional. Procedimentos. Fornece um orçamento aproximado ou estimado do valor da obra, propondo também um prazo total de execução. Também não é uma coisa assim de qualquer jeito, né? Se você tem a primeira reunião com o profissional que você vai contratar pelo regime de administração, ou a construtora, você vai dizer efetivamente o que você quer, tá? Fazer, edificar, e em cima do que você diz, ele vai ele vai elaborar um projeto básico, ou vocês vão discutir qual é o detalhamento de projeto que vocês vão ter. Em cima desse projeto, vocês vão vão quantificar, vão orçar e vão chegar a um valor estimado, né? E um cronograma de execução. Fornece uma previsão de gastos no início de cada mês, tá? Qual é a obrigação sua como administrador da obra, né? Você vai ter que todos os meses se reunir com o dono da obra, né, o investidor, e vai ter que aprevisar uma previsão de gastos. Afinal de contas, ele precisa saber quanto dinheiro ele vai aportar naquele mês, tá? E também um relatório do que foi construído, o que foi edificado, o que foi efetivamente feito no mês anterior. Tá? Isso aí é o mínimo, né? E o contratante desembolsa o valor previsto com a administração do contrato. Vamos terminar de ver aquele vídeo lá que a gente viu no comecinho, que agora ele vai falar do, do contrato por administração por preço de custo, ou por administração, como o pessoal costuma falar. Vou botar aqui e fechar meu microfone. Que é a administração de obra por preço de custo. Administração por preço de custo. Esse regime de contratação aqui, eu adoro ele, porque ele é muito indicado para quem faz obras por grupo de investimento. Então, você aí na sua cidade reúne um grupo de investidores para construir um prédio, e aí você recebe a taxa de administração. Você trabalha com reformas, você só executa reformas comerciais, por exemplo. Você apresenta-lhe o seu orçamento e você recebe uma taxa de administração. Esse é um dos melhores jeitos e um dos jeitos mais fáceis de quem está começando a sua própria construtora executar obras por administração a preço de custo. Por que que você tem que conhecer esses regimes de contratação? Quando você estiver executando a sua obra, gerenciando a sua obra, gerenciando o seu contrato, o regime de contratação que rege a sua obra, ele vai dizer muito das ações que terem que ser tomadas, principalmente em relação a aditivo de contratos, o que está no seu escopo, o que não está, medição dos serviços executados, o que você vai receber e o que você não vai
receber. Entendido? Olha só, eu mostrei para você 3 regimes de contratação. Existem alguns outros, só que nesse momento é melhor você conhecer esses 3 aqui, que eles vão cobrir cerca de 90% de todos os contratos de obras de todo o Brasil. Entendido? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo e marca também um... Ok, pessoal. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Não. O que eu posso complementar aqui com relação à administração por preço de custo, tá? Ele falou numa coisa interessante, num mercado interessante que existe, que é o da reforma, né? Normalmente, quando você quer fazer uma reforma de uma loja, um galpão, qualquer que seja, de um escritório, de um gabinete, de um consultório, a coisa anda mais ou menos desse jeito. O cliente normalmente tem muita pressa e você, talvez, a melhor maneira de ser contratado seja por administração. Uma coisa que ele falou interessante, esse tipo de contratação, ela é muito comum também quando você tem um grupo de investidores. Há um tempo atrás, em Fortaleza, se construía muito condomínio fechado, né? Então, o que eles costumavam fazer? Eles costumavam contratar uma empresa, ou, no caso, uma construtora ou um construtor, e pagar ela por administração para construir aquele edifício. O que tem uma certa vantagem, que dá uma certa liberdade, né, dos condôminos, no caso, né, aportarem ou executarem a obra de acordo com o aporte deles, tá? Então, vai ter um determinado mês que os condôminos vão ter uma parte com uma quantidade de dinheiro maior e eles vão executar uma quantidade de serviço maior, efetivamente, e o inverso também. Tem determinados meses que eles não vão ter tanto dinheiro assim e eles vão executar uma quantidade menor de obras, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que nós temos sobre empreitada. Esse é um convite para você acessar os 7 dias em compromisso do projeto Renda Extra 365. Olá, Fabrício Rossi aqui. Não, isso aqui já foi. Olá, Fabrício. Ok, vou continuar. Então, contrato pelo regime de administração, contrato de construção por administração está regulado no artigo 58, né, da Lei 45.9164, também chamado... Está sem os slides, professor. Opa, obrigado, Rafael. Veja aí se chegou agora. Agora sim. Tá. Então, o contrato de construção por administração está regulado no artigo 58 da Lei 45.9164, também chamado preço de custo, e se verifica quando os proprietários ou adquirentes assumem a responsabilidade de pagar o custo integral da obra, ao seu final, né? Nesta hipótese, todas as faturas, duplicatas, transações, aquisições relativas à construção serão emitidas em nome do dono da obra ou do condomínio formado pelos adquirentes nas frações ideais. O que ele está dizendo aqui? Contratação de pessoal, compra de material, tudo isso vai ser formado uma empresa, que no caso é o condomínio, por exemplo, condomínio Gran Palais. Então, a carteira do profissional vai ser assinada pelo condomínio Gran Palais. As compras vão ser feitas pelo condomínio Gran Palais, entendeu? E não pela construtora que está administrando ou pelo dono da obra, entendeu? É como se fosse criada uma empresa para responder por tudo isso aí. Então, os contratos de construção para administração celebrados com o condomínio, as contribuições relacionadas com a construção são depositadas numa conta específica do condomínio, tá? Então, os condôminos efetuam o pagamento das suas mensalidades numa conta e a partir aquela conta vai ser responsável por pagar material e mão de obra da obra, tá? E todas as despesas, né? Não só matéria e mão de obra, impostos, etc. Esse tipo de contrato é obrigatório constar o orçamento
do custo da obra, prazo de início e conclusão. A existência da comissão de representantes composta por 3 membros escolhidos entre os contratantes, que representará o condomínio perante a construtora, terá, entre outros poderes, examinar balancetes, fiscalizar a compra de materiais, a arrecadação das contribuições destinadas à construção. Como, dependendo do condomínio, né, podem existir muitos membros, tá certo? Vamos dizer que o condomínio de casas ou um edifício residencial tenha 20 apartamentos. Vamos dizer que desses 20 apartamentos são 15 proprietários ou 20 proprietários, um de cada um. Seria uma grande confusão colocar 20 proprietários, tá certo? Para examinar balancete, para fiscalizar a compra de materiais, a arrecadação, ia ser uma grande confusão. Então, o que é que eles fazem? Em votação, eles escolhem uma comissão de representantes que vai ficar responsável por isso. Normalmente são 3 membros, tá? Se vocês tiverem dúvida, vão me perguntando aí. Ok? Então, assim, até aqui... Professor, Oi. Fala. no caso aí do exemplo do condomínio, a questão dos projetos, essas coisas, quem era que deveria arcar com essa responsabilidade financeira? É quem vai administrar a obra ou é quem vai contratar o serviço? Ótima pergunta. Vou responder bem antes do que você está perguntando para chegar onde você quer. Normalmente, quando um grupo, certo, se reúne no objetivo de construir um edifício residencial, por exemplo, ou um condomínio, eles têm um desejo, né, comum de construir apartamentos ou para morar ou para investir, tá? Então, eles também têm um desejo parecido, que depois é transformado num projeto de arquitetura. Normalmente se começa assim. Então, um grupo se reúne, contrata um arquiteto ou uma construtora para desenvolver inicialmente os projetos. A partir daí, a sequência natural é de eles contratarem um engenheiro orçamentista, ou a construtora que ele contratou pode gerar um orçamento e um cronograma de execução da obra. Isso aí é o estágio de estudo de viabilidade, vamos dizer assim, do empreendimento, tá? Então, até aí, o grupo meio que desenvolveu, com a ajuda de profissionais, a concepção, o estudo de viabilidade do projeto, tá certo? A partir do momento em que o grupo define um projeto, tá certo? Define um cronograma, tá? Sabe de quanto ele vai precisar aportar mês a mês, tá certo? Para poder concretizar o sonho dele, que é construir um condomínio, aí sim ele vai procurar uma empresa, muito possivelmente ele vai procurar uma empresa para construir a obra para ele, tá? Então, assim, existe essa liberdade. Nem sempre você começa com a construtora que você faz estudo de viabilidade, tá certo? Nem sempre o profissional de engenharia que você contrata para fazer o estudo de viabilidade é o cara que vai tocar a obra, tá? Existem etapas de acordo com a complexidade do projeto. Ok. Beleza. Então, até aqui, a gente falou sobre contratos, tá? Então, a gente já falou muita coisa sobre contratos, e agora a gente vai falar sobre licitações, tá? Existem algumas modalidades, tá? Como eu falei, a modalidade de licitação, a que se refere o inciso 1 da Lei 8.666 de 93, esse tipo de modalidades e esses valores aqui é para obras, tá? Se você for na lei lá, tem previsão de serviços também, contratação de serviço, contratação de material. Então, esse aqui é obras. Então, obras de até 150 mil reais, o que se utiliza é o modelo de carta convite, tá? Depois, de 150 mil até 1,5 milhão de reais, tomada de preço. E concorrência acima de 1,5 milhão de reais. O que é a carta convite? Eu tenho um cadastro de algumas empresas que podem me prestar um serviço de engenharia e posso fazer pequenos serviços contratando essas empresas, tá certo? Desde que elas estejam legalizadas e tal,
elas podem executar serviços até 150 mil reais. Tomada de preço é quando você tem também um catálogo de empresas, mas aí você já faz vamos dizer assim, uma mini licitação, tá? Você pode receber, vamos dizer assim, preços de algumas empresas para fazer aquele projeto que você quer, ou uma reforma, ou uma pequena construção, etc. E a concorrência não, a concorrência é mais o modelo que eu acabei de explicar. Quando você pode fazer uma empreitada global, ou pode fazer uma empreitada por preço unitário, na qual você precisa, que as empresas têm que atender uma série de requisitos, têm que apresentar projetos, cronograma, etc., para que elas possam participar dessa licitação. Tem um videozinho aqui para a gente assistir aqui. Faz 10 anos que enfrenta uma família que se acha dona do Estado. Deixa eu ver aqui. Conjunto econômico lastro de produtos e contratação de outros tipos de serviços. Deixa eu ver aqui. Não necessariamente seja engenharia. Então eu montei mais ou menos um quadro, tá feio, tá? Faz parte da vida. Mas eu montei um quadrinho com você que mais ou menos um quadro de produtos e... Tá mostrando não, professor. Eu sei, eu tô aqui parando onde eu quero que comece o vídeo, porque o vídeo é mais extenso e eu não quero mostrar o vídeo todo. Mas obrigado aí pela lembrança. Vai começar agora. Esse vídeo é de um professor de concurso. Ele é sabe como é, né? Professor de concurso, professor de cursinho, sempre tem um tom de comédia. Então, apesar da brincadeira, ele é um cara muito competente no que ele se presta. Vou compartilhar com vocês aqui. Ele vai falar sobre esses valores e tal. Vou tirar aqui meu áudio. Está compartilhado já o vídeo? Vocês estão vendo aí, não? Sim. Sim. Tá. E contratação de outros tipos de serviço que não necessariamente seja engenharia. Então eu montei mais ou menos um quadro, tá feio, tá? Faz parte da vida. Mas eu montei um quadrinho com você que vai trazer para você, dentro da Lei 8666, ela vai estabelecer dentro da própria legislação. Daqui a pouco eu entro em artigo, não vou falar de artigo hoje, tá? Pelo amor de Deus. Ele traz para você um regramento. Você vai entender que a concorrência é uma modalidade extremamente complexa, porque o vulto econômico, o lastro econômico que se estabelece ao fim do contrato é extremamente alto. Então a legislação diz para você o seguinte: se você vai, eu montei meio que um esqueminha, um quadrinho, tá feio? Tá, mas dá para você entender. Se for obras ou serviços de engenharia, e o valor do contrato, o vulto contratual, o vulto econômico contratual, vai ser acima de R$1,5 milhão de reais, que é dinheiro pra cacete, nem o Silvio Santos sabe. Acima de R$1,5 milhão de reais, é obrigatório que você realize a licitação pela concorrência. Ah, eu quero outra modalidade. Não pode. Acima de R$1,5 milhão tem que ser concorrência. Se for compras de materiais, de produtos ou serviços de qualquer outra natureza que não serviço de engenharia, o valor é de acima de 650 mil. Tá fechado? Então a ideia inicial é essa. Concorrência, maior vulto econômico. R$1,5 milhão ou 650 mil, dependendo. Isso aqui é muito importante. Porque, veja bem, estou fazendo uma questão de prova. Eu percebo lá, obras de engenharia. Putz, já sei que vai ser concorrência, tomada de preço ou convite. Qual é o segundo caminho para você acertar a modalidade? Qual o valor? Que ele vai te falar. Obras de engenharia no valor de tanto. Aí você já tem o caminho para identificar qual que é. Porque, repito, se é obra, se é serviço, se é aquisição, você vai ter que ter uma dessas três modalidades. Agora, qual é? Depende do valor. O valor é o grande ponto aqui, tá? Então, concorrência, R$1,5 milhão, 650 mil. Aí você vai ter, o interessante é você observar a jogadinha. Quando que eu vou para a tomada de preço, que é considerado o intermediário, porque o vulto é intermediário, o valor é médio. Se a concorrência é acima de R$1,5 milhão, limitei, até R$1,5 milhão vai ser tomada de preço. Se a concorrência, no caso de compra de aquisição, compra de produtos ou serviços de outra natureza que não de engenharia, é acima de 650 mil, a tomada de preço vai ser até 650 mil.
Tá? Então, se você memoriza bem, se você guarda bem na tua cabeça qual é o valor da concorrência, o piso, o teto vai ser tomada de preço. Claro que vai ter um piso para tomada de preço, que é o convite. Mas aí fica mais fácil você guardar 1,5 milhão para cima concorrência, para baixo tomada de preço a princípio. Que pode ser convite se for mais baixo ainda, se afundar mais o poço. Tá beleza? Concorrência acima de 650 mil, abaixo a princípio tomada de preço. Aí o convite vem e fala, se for até 150 mil, pobre, e eu tenho isso aqui agora no bolso. Até 150 mil você faz pelo convite. Então, vamos lá. Até 150 convite, 150 a 1,5 milhão tomada de preço, 1,5 milhão para cima concorrência. Beleza? Fácil. É só você identificar o valor. E se você notar também, é só tirar zero, né? 1,5 milhão para cima, 1,5 milhão para baixo, tira 3 zerinhos, 150, ou melhor, 4, né, para ficar melhor. 150 mil também, eu estou exagerando, né? Tira 3 zerinhos, 4 cacete, né? Tira um zerinho aqui, ó. Divide 150 mil. Tá tranquilo? Então vamos lá. Acima de 1,5 milhão concorrência, abaixo de 1,5 milhão tomada de preço, tira um zero, vira 150 mil. Apaguei e vou ferrar você. Até 150 mil, convite. Mesma coisa para o outro lado. O problema é que esse macete não vai funcionar muito bem para cá, porque acima de 650 mil, abaixo de 650 mil e até 80 mil reais. Então toma cuidado com isso aqui, que é muito comum as bancas atacarem esse lado, exatamente porque elas sabem que você vai seguir. 1,5 milhão para cima, 1,5 milhão para baixo, 150 mil para baixo. Ok, quem achou que eu explico melhor que ele? Vamos lá. Dúvida, pessoal, até aí? Posso continuar? Assim, ele falou aí, e o seu também, em relação à diferença entre o valor contratado. Mas na prática, qual é a diferença entre um convite, entre uma concorrência e uma tomada de preço? Uma concorrência, tomar de preço. É o que eu falei. A gente... Concorrência você precisa ter, primeiro de tudo, um projeto que, pela Secretaria de Obras ou pela Prefeitura do órgão, seja lá qual for o ramo da engenharia do público, chegou a um valor que deve ser superior a 1,5 milhão. Inclusive, quando você tem a concorrência, você precisa entregar projetos básicos para que a construtora que for participar da licitação possa montar a sua proposta, tá certo? Na tomada de preços, é como se você tivesse, vamos dizer assim, você coloca um projeto à disposição do público e quem quiser participa e você vai verificar, vamos dizer assim, a solidez da empresa, se a proposta é razoável. Normalmente eu não pego, normalmente não, eu tenho a liberdade de não pegar o melhor preço. Eu tenho a liberdade de analisar também a capacidade da empresa, a experiência, a quantidade de projetos que ela já executou e tomar a minha decisão. Não está tão amarrado quanto a concorrência, tá certo? Do ponto de vista de tomada de decisão mesmo, tá? Porque a legislação diz que você tem que pegar o menor preço para executar aquele empreendimento. Não sei se eu expliquei bem, posso, no final da aula, tentar dar uma explicação melhor para você. Está ficando mais claro. Ok. Então, vamos para frente. Então, quais são os fundamentos do contrato administrativo? Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, né? Expressas em cláusulas que definem direitos e obrigações e responsabilidades. O que ele está querendo dizer aqui é que os contratos eles têm que ter cláusulas de modo que o contratante esteja protegido e o contratado também. Então,
devem ter o objeto e seus elementos caracterizados, né? O regime de execução, a forma de fornecimento. Quando o Rafael falou no começo da aula, que a obra vai caracterizar o tipo de contratação, tá certo? Como é que se diz? A princípio, deveria ser isso mesmo, tá certo? Só que, inclusive, a gente sabe que pode haver o erro humano também. Às vezes, uma secretaria de infraestrutura, quando vai lançar um edital, pode lançar uma contratação por preço unitário, mas era melhor que fosse um preço global, porque existe especificações e detalhamento suficiente para fazer um preço global, entendeu? Então, eles estão até incorrendo num erro que pode ser detectado pelo Tribunal de Contas, tá certo? O Tribunal de Contas pode, como eles fazem fiscalizações de rotina, eles podem detectar em determinadas licitações até o erro ou seja, o modelo contratual errado que foi escolhido pela prefeitura, ou foi proposto pela prefeitura, tá certo? Isso aí pode ser colocado. Então, o preço e as condições, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data base, a periodicidade, o reajustamento de preços e os critérios, tá? E o 4, prazos de início de etapas de execução e conclusão de obras. Isso tudo tem que estar descrito no contrato, né? Seja ele qual for. O crédito pelo qual ocorrerá as despesas. O que é isso? Na administração pública, o orçamento, né, do órgão, o público, etc., existem a numeração da despesa. Então, o recurso que vai pagar aquele contrato tem que estar indicado qual é a rubrica do orçamento que vai ser pago. Reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão, condições de importação, a data, taxa de câmbio, se for o caso, a vinculação ao edital de licitação, o termo, legislação aplicável à execução do contrato, a obrigação do contrato de manter durante toda a execução do contrato. Eu estou passando aqui rapidamente, porque isso aí são umas coisas, são cláusulas que vocês podem verificar no caso de um dia vocês participarem, né, desses serviços de licitação, tanto pelo público quanto privado. E tem também a questão da qualidade das obras públicas, que tem que ser, vamos dizer assim, que tem que ser atendido, né? Tanto pelo contratante, que tem a obrigação de dar o detalhamento, quanto pelo contratado, que tem efetivamente que executar o que foi compromissado entre as partes, né? Então, fica clara a responsabilidade tanto da administração como do construtor de executar obras em conformidade com os contratos, com boa qualidade técnica. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avançadas e as normas dessa lei, respondendo cada uma pelas consequências e em execução total ou parcial. Essa questão da qualidade da obra, ela é muito importante e grave, porque o que muito se vê, principalmente em obras públicas, é a não execução do que foi contratado, de acordo com o que foi contratado, né? A gente vê construções e obras públicas de baixa qualidade, né? E isso faz com que essa obra tenha que ser refeita, né, uma frequência muito grande, e isso é um mau uso do dinheiro público, né? Isso falando em obras públicas. Em obras privadas, a mesma forma, né? Vamos dizer assim, o investidor, o comprador, né? Ele tem o direito de receber uma obra ou um edifício que tenha um tempo de vida alongado, né? Que não se deteriore
com tanta rapidez assim. O que é a obrigação da administração? Fornecimento de documentos. A administração, quando eu digo administração pública, tá? Fornecimento de documentos específicos para execução do objeto, fornecimento de normas, diretrizes e regulamentos, efetuar reuniões entre a fiscalização e o contrato, aplicar as decisões tomadas pelos superiores do representante ou contrato ou contratado quando os assuntos ultrapassarem a competência dos mesmos, pagamento de preço ajustado, entrega de todos os projetos, entrega do local objeto em condições apropriadas, no caso do terreno, né, que permite o contrato regular de execução, e é obrigação do contratado, prestação do objeto contratual, observância às normas técnicas, emprego de material de boa qualidade. Esse negócio do emprego de material de boa qualidade, eu acho que aí até hoje é um problema, tanto para o privado quanto para o público, tá? É aquela história. Às vezes, no memorial descritivo da obra, memorial descritivo, que eu acho que todo mundo já sabe, é onde estão todos os materiais que vão ser utilizados na obra, né? E suas marcas, o detalhamento, enfim, todo o detalhamento dos insumos que vão ser usados na obra. E aí é muito comum em obras públicas você ver assim um determinado insumo com uma marca e do lado tem assim ou similar, né? E às vezes a gente sabe que no mercado a diferença de um fabricante para o outro pode impactar, sei lá, metade, pode dobrar o preço do insumo, dependendo do que seja. Dá um exemplo aqui, uma torneira Fabrimar ou similar, você pega uma outra marca que não tem a metade da qualidade de uma Fabrimar. Então, o que é que vai acontecer? A vida útil daquele insumo, daquele material, é muito menor do que a do material mais caro, entendeu? E aí o que acaba acontecendo é que eles colocam um similar e não o que foi indicado no orçamento. Oi, Samuel. Sem querer. Ah, tá. Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Vícios ou danos, né? Em cima do que eu acabei de falar, o contrato é obrigado o contratado, né, é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, ou seja, a responsabilidade dele, né, no total ou em parte o objeto do contrato em que verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, tá? O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O que a gente vê muito por aí também é que as pessoas se acomodam tendo a lei a seu favor, tá certo? Às vezes você entra num apartamento, compra um apartamento, que é o dinheiro que você juntou, sei lá, a vida toda, começam a aparecer vícios e você vai deixando para lá. Não, a construtora não vai pagar isso, deixa que isso aí é baratinho, eu mesmo faço. Quando, na verdade, você tem todo o direito de cobrar da construtora a recuperação daquele equipamento que tá no seu apartamento, tá? Tem um vídeo aqui que fala sobre esse direito, né, do consumidor. Vou passar aqui rapidinho para a gente ver. Um segundinho. Vou tirar aqui.
Olá, este é o Blog Civil Imobiliário. E no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do contrato de empreitada e alguns aspectos controvertidos envolvendo o artigo 618 do Código Civil. O artigo 618 do Código Civil determina que, pelo prazo de 5 anos, o construtor responde pela solidez e segurança da obra, né? E nessa leitura, a primeira dúvida que se coloca é saber o seguinte: esse prazo, ele significa que o construtor ele só responde nos casos de solidez e segurança da obra? Significa dizer somente para os casos de vícios construtivos envolvendo estrutura da obra? Ou ele também pode ser aplicado para os vícios menores, vícios de infiltração, incompatibilidade da construção com alguma norma e assim por diante? Bom, nessa primeira problemática, a doutrina e a jurisprudência já estão pacíficas há um certo tempo. O artigo 618, que era o artigo 1245 do Código Civil anterior, ele pode ser aplicado tanto para os vícios maiores quanto para esses vícios menores, os vícios de mais corriqueiros, incompatibilidade da construção com alguma norma, um vício de infiltração, os problemas menores também são resolvidos pelo artigo 618. A segunda dúvida que se tem é, bom, pela leitura do 618 significa que o construtor pode ser demandado tão somente pelo prazo de 5 anos, né? Não, na verdade a gente precisa fazer a distinção dos prazos decadenciais e dos prazos prescricionais para que a gente possa responder quando e como o construtor ele pode ser demandado. A doutrina, de uma forma majoritária, ela tem fixado que esse prazo de 5 anos do caput do artigo 618 significa que o consumidor, por exemplo, ele pode demandar o construtor quando ele pretenda resolver o contrato, extinguir esse contrato, ou quando ele pretenda continuar com aquela unidade, mas ele quer um abatimento ao preço em virtude dos vícios construtivos. E em qual prazo ele pode intentar essa ação? Dentro do prazo de 5 anos, em até 180 dias do aparecimento do vício, nos termos do parágrafo único. Ótimo. E em caso de ação indenizatória, qual é o prazo que o construtor ele pode ser demandado, né? Porque prazos decadenciais não se aplicam para ações de reparação de danos, e sim os prazos prescricionais. Quando da égide ainda do Código Civil de 1916, havia uma súmula, a súmula 194, que determinava que o construtor pode, pelo prazo de 20 anos, ser demandado nas ações envolvendo os vícios construtivos. Mas a gente sabe que o Código Civil de 1916, ele trazia um prazo geral prescricional de 20 anos. A dúvida, portanto, que se colocou na doutrina foi, considerando o Código Civil de 2002, que reduziu os prazos prescricionais, sobretudo o prazo de 20 anos para o prazo de 10 anos, a súmula 194, ela permanece em vigor? A doutrina enfrentou essa problemática e estabeleceu o seguinte: a súmula não foi revogada, a súmula ela continua em vigor, mas eu preciso fazer uma releitura dela, uma releitura onde o antigo prazo de 20 anos agora eu preciso fazer a aplicação do prazo de 10 anos. E hoje, basicamente, essa é a jurisprudência majoritária que diz que nas ações de indenização, o construtor ele pode ser demandado no prazo de 10 anos do aparecimento do vício. Mas, recentemente, conversando com alguns colegas, uma questão foi de forma interessante levantada. O Código Civil de 1916, ele não trazia um prazo específico para as ações de reparação de danos, mas o Código Civil de 2002 traz. É o prazo de 3 anos. Então, por que continuamos aplicando a súmula 194, com essa releitura do prazo de 10 anos, se o Código Civil de 2002 traz um prazo específico de 3 anos para a reparação de danos? Eu fiz um estudo a respeito e eu estou convencido de que, de fato, nós deveríamos aplicar o prazo de 3 anos a contar do aparecimento do vício. A ideia do legislador foi justamente fazer a diminuição desses prazos. E já há alguns julgados no Tribunal de Justiça nesse sentido. Basicamente é isso, pessoal. Um resumão, para ficar de uma forma mais clara, o prazo do 618, estabelecido no Código Civil, ele é um prazo decadencial para que seja intentada a ação de resolução do contrato e abatimento do preço.
As ações indenizatórias, pela jurisprudência majoritária, nós ainda vamos aplicar o prazo geral, prazo de 10 anos, nos termos da súmula 194, mas já começam a surgir essas discussões dizendo que nessas ações específicas de reparação de danos, a gente vai poder aplicar o prazo de 3 anos, que é específico de reparação de danos do Código Civil. A respeito desse tema, a gente vai disponibilizar em breve também um artigo mais extenso explicando toda essa celeuma de forma a tentar resolver um pouco essa grande problemática do artigo 618. Obrigado. Então, pessoal, vocês veem que a interpretação da lei, né, também isso aí foi apresentado por um advogado, né? Ele tanto pode estar defendendo uma parte como a outra. Você vê que ele apresentou vários tipos de possibilidade de interpretação da lei. Um diz que é 5 anos, outro diz que é 3 anos, outro diz que é 10 anos, outro diz que é 20 anos. O importante é a gente saber o seguinte, que o consumidor tem todo o direito e a obrigação moral de fazer o questionamento quando se sentir lesado, tá entendendo? Quanto mais rápido for feito essa queixa, né, maior a probabilidade de você, se for o caso do construtor ou prestador de serviço não querer pagar, você conseguir essa reposição do seu dinheiro, tá certo? Alguém tem alguma experiência quanto a isso aí? Quer dividir com a gente? Já passou por um tipo de problema desse? Então vamos voltar aqui. Rapidinho. Alguém sabe, alguém quer dar algum exemplo de alguma obra pública que a gente vê sendo refeita várias e várias vezes e aquilo dá uma sensação ruim de que o nosso dinheiro está indo por rala abaixo do consumidor, quem paga imposto, que é a população? A praça em frente em casa, a praça Padre Cícero também. O canal do Crato. Pois é, o canal do Crato Essas Canteiro obras aí para central as das avenidas. Olimpíadas, para a Copa do Mundo. é tanto exemplo, né? Eu acho que é a representação do descaso, né, com o nosso dinheiro. E assim, e fica até feio para a engenharia, para nós engenheiros, né? Que a população fica achando que de repente é a gente que não sabe executar a obra, né? Eu não sei. É como se eu fosse um médico e eu fosse operar alguém da família ou de uma família de algum conhecido e dar uma série de problemas da cirurgia que eu fiz, como se todo ano eu tivesse que fazer uma nova cirurgia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, sim, é complicado. É um demérito para a nossa profissão, né? Rapidamente aqui, ó, falar sobre subcontratação, não sei se eu já falei para vocês antes, o contratado na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais legais, poderá subcontratar partes da obra. Ou seja, se eu tenho uma construtora, eu posso subcontratar uma outra empresa para executar algum serviço. Dá um exemplo. Digamos que eu peguei uma obra numa escola da prefeitura e eu preciso fazer as impermeabilizações e eu não quero e nem tenho equipe para fazer isso. Então, eu posso contratar um empreiteiro especializado nisso para fazer esse serviço, tá? E eu posso subcontratar o serviço ou fornecimento até o limite admitido em caso pela administração, né? O contratado responde perante a administração pela execução do objeto, tá? Ou seja, eu contrato a empresa, mas eu respondo pelo serviço.
Então, digamos que se daqui a 1 ano ou 2 aquela internalização der um problema, quem vai responder não é o terceirizado, e sim a minha construtora que contratou o serviço dele, tá? E isso se repete em vários segmentos. Por exemplo, se Deus o livre, houver um acidente na obra, né, com um funcionário dessa terceirizada, o responsável é a minha construtora. Tá? Pessoal, já que a gente está falando sobre gestão do dinheiro público, né, essa problemática, né, das licitações faz com que a gente faça uma reflexão, né, que são muitos os caminhos que levam ao desperdício de recursos públicos em obras. No Brasil de hoje, é fácil identificar a existência de várias obras que foram iniciadas, absorveram recursos significativos e estão com a qualidade comprometida ou mesmo paralisada, não atendendo, assim, o interesse público. Hoje em dia, há um tempo atrás, a gente via muita obra parada, que obra que não era dada continuidade, obra que não chegava nem a 20% do que foi executado e simplesmente era abandonada pela administração pública. Alguém já viu uma obra pública que não foi nunca finalizada? Posso dar um exemplo? Quem mora no Crato viu o Matadouro, enfim, tem tantas obras que não foram finalizadas, né, que mostram o descaso com o nosso dinheiro. De fácil identificação... Ei, professor. Oi? Esse Matadouro que tu falou é ali no Lameiro? É, aquele que hoje é uma escola, né? Não, agora lá é um centro de referência ao Covid, aí tem a Guarda Municipal também e tem um UBS. Passou lá agora. Isso. Essa administração anteriores aí fizeram, mas passou muitos anos abandonada ali, eu acho. Não chegaram a concluir. Como em Juazeiro, eu vejo três obras públicas que eu não vejo, não sai da obra. Qual é, Daniel? Ali quando você vai pro Horto, ali, sem ser pela BR, pelo uma estrada uma que tem mais residências. Você tem tipo acho que era uma escola que ia fazer, só tá só na estrutura até agora, até hoje, né? Que foi muito tempo já que tem essa obra. Aí tem outro que é um posto de saúde que também é nesse percurso, mas já é um pouco mais distante, um pouco mais mais perto de minha casa também. E a terceira que eu vejo tem essas duas. A terceira agora é um fujamento falando dessas duas, mas são 3 que eu conheço aí em Juazeiro que não vai para canto nenhum. Tem até, Danilo, tu falou agora, tem até uma que vocês devem lembrar, porque foi recente, que era uma UPA, que é aquela unidade, né, federal de atendimento ao público e tal, que estava parado na Lagoa Seca há anos, e por conta da pandemia eles resolveram ativar para poder atender a população. Reativar não, concluir, né? Em Juazeiro é cheio de... no Brasil todo. De fácil identificação também são os desperdícios em projetos e despesas indevidas, né, decorrente dos serviços pagos não realizados de obras superfaturadas também, né. Isso aí também é uma coisa triste. Eu estou trazendo para vocês aqui uma pesquisa, ela não é muito recente, mas ela demonstra um pouco dessa nossa situação vergonhosa aí da engenharia e do roubo, né, por parte da administração pública, né. Em uma pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, foram analisados 150 contratos de obras e serviços de engenharia para avaliar as gestões municipais, né, no caso, sob o prisma da aplicação da eficácia do recurso público. Um dos resultados da pesquisa mostrou que 38% das obras não possuem projetos básicos. Como é que uma obra começa sem projeto básico? Porque se não tem projeto básico, não tem projeto nenhum, né? 33,33%, ou seja, 1/3 das obras não possui orçamento estimativo. Eu acho pouco, né? Porque se você não tem projeto, você não pode ter orçamento. Né? Num projeto básico, você não pode fazer um orçamento.
Vocês viram no gerenciamento 1 lá quando eu ensinei que uma coisa, para você fazer um orçamento estimativo, você tem que ter o resultado. 29% praticamente das obras não foram executadas por empresas de engenharia. Foi executado por quê? Um açougue. Não dá para entender um negócio desse. 46,67% das obras não possuem fiscalização. Não tem fiscalização, o cara bota o que ele quer, né? Se ele quiser mesmo fazer a medição, como é que funciona isso? 45,83% das obras não possuem boletim de medição. Pior ainda, né? Como é que foi pago se não tem medição? Só um minutinho, rapaz. Compatível com as obras executadas para liquidação das despesas das mesmas, conforme a lei. Oi, Rafael, diga lá. Em relação a essas obras que não são executadas por empresa de engenharia, é que assim, pelo menos é uma realidade muito comum aqui na minha cidade. O pessoal abre empresas para prestar serviço para a prefeitura e é uma empresa de fachada. Tem uma documentação legal que é para participar das licitações, mas quando você vai ver lá na prática, a empresa não tem know-how nenhum, é só um nome fantasia, no nome de uma pessoa lá, geralmente de um laranja, para executar aquele serviço lá, como já não vai ter uma fiscalização, é um jogo de carta marcada. A administração pública já direciona a licitação para alguém, sabe que a empresa é de fachada, o fiscal já sabe como é, e aí é aquele negócio. Um finge que fiscaliza, o outro finge que executa, e no final sobra bronca para a população que não tem um serviço executado. É verdade. É verdade. E outra coisa, quando vão descobrir, né? A coisa já foi paga, o serviço já não foi executado. E normalmente quem descobre é o Tribunal de Contas, quando faz uma fiscalização, às vezes até fora da administração, a administração já passou. Aí vão na justiça correr atrás do responsável, né? Legal. Na época. Esse é o nosso Brasil. Tem um caso bem emblemático. É de uma estrada, a minha cidade faz divisa com o estado da Paraíba. E há uns 20 anos atrás, da Paraíba até a divisa com o Ceará era asfaltada. De fato, no papel, a estrada da minha cidade até a divisa também era asfaltada. No papel. Sério? Papel, era. Constava lá, como era pavimentada, mas na prática não tinha pavimento nenhum. Meu Aconteceu Deus. uma coisa parecida. Contrataram uma empresa de fachada, fingiram que executaram a obra, mas o serviço foi pago. Tanto é que constava lá. E os responsáveis estão presos? Não, isso aí não deu em nada. Como no Brasil tudo deu em pizza, né? Quase tudo, né? E isso só foi descoberto muito tempo depois. Foram lá atrás de recursos para construir a estrada e o pessoal disse, ó, essa estrada já existe, como é que vocês querem um recurso para construir algo que já existe? Parecia até que existia um interesse no desmantelo da máquina pública, né? Ó, em 2000, sei lá, eu cheguei vim morar na região em 2002. Nos primeiros anos, quando eu fazia alguma visita, primeiros anos não, até, sei lá, 10 anos atrás, eu fazia uma visita à prefeitura do Crato, em Juazeiro, a Secretaria de Infraestrutura dos municípios era um engenheiro, e eles não tinham a menor infraestrutura para nada, para fiscalizar nada, e parece que havia um interesse realmente de que a coisa fosse pequena e pouco útil à população, né? Exatamente para permitir esse tipo de desmando, né? Bom, eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente poder finalizar a nossa aulinha. E a mesma pesquisa, né? Outros resultados foram extraídos, né? 31% das obras com despesas indevidas, ou seja, foi pago coisas que não estavam previstas em orçamento, né? 4% de obras inexistentes. Como é que pode? 4% foi detectado de obras que não existiam. Simplesmente não existiam. Né? 16% das obras executadas respeitando as normas técnicas. Acho que esses 4% aí entrava também na tua estrada aí do Mauritino, não era? Foi o que eu fiquei pensando, né, professor? 15% das obras paralisadas ou inacabadas, 9,3% de obras superfaturadas. Esse superfaturado é muito mais, né? Portanto, a fragilidade nos controles internos
e, consequentemente, de seu próprio gerenciamento, pode ser uma das causas do malogro das obras que não atendem o interesse público, né? Aí, uma série de outras atrocidades aí, né? Fora os acidentes que ocorrem pela má construção, que eu falei da qualidade da execução, dos materiais e tal. Não foi uma escola pública dessa, cai um telhado. Não sei se vocês já viram. Um muro, né? Tanto pela execução como pela manutenção também. A gente sabe que não é dada manutenção nos prédios, né? E os prédios não são eternos também. E aí uma série de obrigações, né? Por exemplo, obras e serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico, existir orçamento detalhado, houver uma previsão de recursos. Quer dizer, esses cuidados não foram tomados nessas obras que eu acabei de mostrar, né? Os estudos, as plantas, os projetos, os laudos e qualquer outro trabalho de engenharia só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados, né? Por isso que a gente tem um conselho regional, né, de engenharia, exatamente para zelar por isso aí. É obrigatório, além da assinatura, né, dos trabalhos, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição, a firma que interessar em a menção explícita do título do profissional, né? E também das ARTs, né, as anotações de responsabilidade técnica. Todo contrato escrito ou verbal fica sujeito a uma ART. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos de execução da obra. Inclusive, existem muitas licitações que um dos pré-requisitos é que, eu citei o exemplo lá no começo da aula dos projetos de saneamento, né, que a empresa tenha uma certa quantidade ou complexidade de projetos desse tipo, né? Ele tem que mostrar isso, tem que comprovar isso. Falta de RT para poder participar da concorrência. A falta da RT sujeitará o profissional ou a empresa à multa, né, e mais combinações legais, né? E aí, por fim, para uma leitura complementar para vocês, nos slides aqui, que depois eu vou mandar pelo SIGA, tem essa questão da lei da improbidade administrativa, né, que visa combater os atos praticados pelo agente público que lesionam, de alguma forma, o funcionamento da administração pública, tá? A fim de impedir que tais agentes se enriqueçam ilicitamente, causando prejuízo aos cofres públicos ou violem princípios norteadores da administração pública. Essa lei da improbidade, ela se aplica aos servidores com vínculo com o ente público ou não, tá certo? E assim, esse é o primeiro passo na denúncia de um corrupto, né? Ou de uma pessoa que administra mal a máquina e o nosso dinheiro, tá? Depois disso, o Ministério Público pode fazer uma denúncia, pode ser apurado. Uma demonstração mais recente, né, da apuração de corrupção em obras públicas foi os resultados que vieram da Lava Jato, né, que foi até hoje a maior operação de anticorrupção, se pode chamar assim, que teve no Brasil. Tem alguns números aqui que vocês podem ver depois, né? Alguns números me chamam muita atenção, né? Tipo, deixa eu ver aqui, 1.000 mandatos de busca e apreensão. Tem um número interessante aqui. 176 acordos de colaboração premiada, 82 acusações criminais, 215 condenações, 140 pessoas, contabilizando 2.000 e tantos anos. Tem outro número aqui interessante. O valor total do ressarcimento, né? 39,9 bilhões de reais, tá? Ou seja, esse dinheiro estava perdido. Esse dinheiro aí era de superfaturamento, dinheiro que foi roubado do bolso do consumidor, né? Então esses 40 bilhões vão retornar de uma maneira ou outra, né? E aí, da aplicabilidade, né? Em todo o país, para responsabilização de milhares de autoridades federais, estaduais e municipais.
né? Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor, não, né? E aí eu espero um futuro melhor para vocês com relação à administração do nosso dinheiro, tá? Uma dúvida, pessoal? Com isso a gente encerrar o guia de hoje aí. No final tem bibliografia. Fazer a nossa chamadinha aqui. Enquanto isso, quem quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou escutando. Pessoal, uma perguntinha. Vocês acham que essa operação Lava Jato, ela inibiu a corrupção ou ela continua acontecendo? Ela pode ter deixado eles com mais receio, mas continua acontecendo. Era o que eu ia falar. Acontecem as duas coisas. Eu acho que eles fecham algumas portas, né, para corrupção, mas os cabos acabam abrindo outras. Usar a imaginação, essa, velho, para continuar roubando? Isso. É de lascar, né? Sim, pessoal, eu nem falei do trabalho de vocês. Espera aí. É o seguinte, ó. Antes de fazer a chamada, eu tenho que passar a atividade para vocês. Na próxima aula, para vocês apresentarem, tá? Valendo nota. Olha lá, hein? Vamos caprichar nessas apresentações, que a nota de vocês é isso aí. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Por que não aparece? Aí vai. Apresentar agora. Olha. Aqui. Vê se aparece aí para vocês. O que é que eu quero que vocês façam? No estilo daquele trabalho da aula anterior, ou daquele trabalho anterior que vocês apresentaram, tá? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês enxergarem melhor. Trabalho. Faça uma pesquisa, uma apresentação em PowerPoint sobre os temas contabilidade e gestão de recursos humanos, tá? Em empresas da construção civil, apresentando as definições, características, exemplificando, quando possível, os seguintes temas correlatos, tá? Vocês vão falar sobre contabilidade e gestão de recursos humanos. Aqui os temas que vocês vão abordar em contabilidade. Vamos falar de sistema de custos, vamos falar de contabilidade básica, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados. Vamos falar sobre forma de apuração de custos, especificidade da construção civil, tá? Vamos falar de gestão de recursos humanos sobre motivação e desempenho. Pessoal, a bibliografia, revistas, livros, internet, né? Serão os mesmos trabalhos. As equipes, sugiro que sejam as mesmas, não obrigatoriamente, mas eu sugiro que permaneçam as mesmas. A não ser quem fez trabalho individual e quiser entrar numa equipe que ainda não tem 3 membros, né? Eu limitei a 3 membros. O número de palavras é livre, tá? A nota, muito importante, pessoal, observem. 50% do trabalho impresso, 40% da apresentação individual e 10% da participação do aluno com perguntas durante a apresentação, tá? Uma outra coisa importante aqui, ó. Tudo isso voltado à nossa área de engenharia civil, tá? Não vai falar de contabilidade por contabilidade, não. Você vai falar sobre o papel da contabilidade como ferramenta de ajuda para engenharia civil, tá? E como a contabilidade vai nos ajudar no dia a dia da gestão das obras, tá certo? Na gestão do cronograma financeiro, tá certo? Então, fazer essa abordagem voltada à engenharia.
E gestão de recursos humanos da mesma forma. Fala dos recursos humanos da engenharia, motivação voltada aos profissionais de engenharia, tá certo? E a questão do desempenho também. Tá? Eu vou mandar isso aqui no Siga para vocês. Beleza? Então, na próxima aula vai ser a apresentação do trabalho de vocês. Vocês vão me mandar o trabalho escrito antes das apresentações, tá? O tempo que eu não coloquei aqui é o mesmo tempo da outra vez, tá? Acho que eu dei até 10 minutos por aqui, não foi? Foi isso, não foi? Até 10 minutos. E os dois temas vão ser apresentados juntos. Então, vocês dividem as tarefas. Não precisa ser um trabalho com muitas palavras e tal. Precisa que vocês tenham uma segurança maior do conteúdo, até porque o tempo é curto, tá? O Matheus falou o que aqui? Foi um início promissor, mas foi sucateada para pará-la. Tá falando de que, Matheus? Eu perdi aqui. Só tinha falado da Lava Jato. Ah, sim, pois é, foi desmantelada, né? Infelizmente. Mas é assim. Foi a mesma coisa que aconteceu com Mãos Limpas lá na Itália, na década de 90, também foi do mesmo jeito. Vamos lá, fazer a chamadinha. Rapidinho aqui para nós concluirmos hoje 27, né? Vamos lá. Ana Carla, tá aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pessoal, se alguém for colocando no chat a presença, por favor, vão me avisando aí. Ana Carla faltou, né? André Bezerra tá aí? André Bezerra? Andressa? Presente, professor. Andressa, senti sua falta, Andressa. É que minha internet tava só caindo, professor, aí eu fiquei perdendo partes. Tá bom. Bill? Oi, professor. Presente, né? Tô fazendo chamada. Eduardo? Carlos Eduardo? Presente, professor. Charles? Presente. Danilo Henrique? Presente, professor. Davi Leal? Tem alguém com o microfone aberto aí? Obrigado. Davi Lael tá aí? Aqui, professor. Gabriel Domingues? Gabriel Domingues? Jacó Jesuíno? Jacó Jesuíno? Jamilo Cristine? Presente, professor. Oi, Jamilo, tudo bom? Tudo bom, professor. Lucas Souza? Presente, professor. Obrigado. Matheus Alencar? Presente. Matheus Barros? Matheus Barros, tá aí não? Pedro Vitor? Pedro Vitor tá aí? Rafael Araruna? Presente, professor. Matheus Barros faltou também, né? Rodrigo Antônio? Presente, professor. Valeu. Rodrigo Pereira? Rodrigo Pereira? Faltou. Samuel? Presente, professor. Valeu. Tiago José? Presente. Rodrigo Professor, respondeu pelo Pereira chat aí. respondeu no chat. Rodrigo Pereira acabou de responder. Beleza. Mais alguém faltou responder aí? Beleza. Pessoal, boa semana, bons trabalhos. Caprichem no PowerPoint, caprichem nas apresentações. Tudo de bom para vocês. Valeu, professor. Bom dia. Valeu, professor. Igual. Valeu, professor. Boa semana. Beleza. Boa tarde. Boa Eu vou mandar. Boa tarde, pessoal. Rafael, eu vou mandar um material complementar para você diferenciar a concorrência de tomada de preço, tá bom? Vou mandar pelo Siga. Tranquilo. Valeu, Agradeço. tchau. Obrigado. Nada. Até mais. Até mais.